Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada. Hoje eu trago um vídeo um pouco diferente. Hoje eu vou ler o primeiro capítulo de Dom Casmurro. Vocês devem saber que o Machado de Assis era um apreciador dos capítulos curtos, né? Então, os seus romances vão trazer capítulos bem enxutos, né? E eu então decidi trazer o primeiro capítulo de Dom Casmurro. Aí fica, se você quiser reler o texto ou ler o texto pela primeira vez, fica dado aí um começo, né? E é também uma oportunidade para a gente já começar a conhecer esse narrador, né? Esse narrador tão polêmico que nasceu Bento Santiago e se transformou em Dom Casmurro. Então, o primeiro capítulo do Dom Casmurro trata justamente do apelido, né, da alcunha dada a Bento Santiago e que ele supostamente, ao escrever o romance, teria então escolhido como título da sua narrativa. Antes de ler o primeiro capítulo do romance, porém, eu faço algumas observações. Primeiro de tudo, eu queria observar que Machado escreveu vários romances e, como é bastante sabido, ele tem uma fase aí de romances mais convencionais, talvez mais afeitos a um estilo mais romanesco, né? Muito embora a gente não use hoje em dia essa terminologia de fase romântica realista, quer dizer, é um romance ainda mais convencional, digamos assim, como se ele estivesse ainda buscando uma forma, estivesse ainda buscando um caminho de um romance aí mais personalizado, que ocorreria em 1880, com a escrita de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente teve Quincas Borba e depois Dom Casmurro. Nesse meio tempo, houve ainda a escrita de uma novela ou de um pequeno romance chamado Casa Velha. Então, considerando aí, grosso modo, Dom Casmurro seria o terceiro romance dessa fase, dessa nova fase do Machado, dessa fase de ruptura iniciada com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Depois de Dom Casmurro vem então Isaú e Jacó e Memorial de Aires, e Dom Casmurro foi publicado em 1899, mas esteve disponível para venda no ano de 1900. Eu ainda gostaria de dizer que Dom Casmurro, como a gente bem sabe, é um romance que fala sobre a suposta traição e fala sobre ciúme. E eu acho interessante a gente pontuar aqui que esse tema, né, do adultério, ele era um tema bastante caro à segunda metade do século XIX, especialmente ao romance realista europeu, né? Então, veja que esse um romance de adultério, essa temática do adultério abordada por Machado em Dom Casmurro, ela não vem do nada, ela vem aí de uma de uma espécie de tendência do romance iniciada na Europa, de tratar desse tema do adultério, do ciúme, enfim. Eu destaco para vocês lembrarem Madame Bovary, do Gustave de Flaubert, francês, que foi publicado em 1856. A gente teve o famosíssimo Ana Karenina, do Tolstói, que é de 1875 a 1877. O Primo Basílio, de 1878. Veja que não temos como saber se o Machado leu ou não Ana Karenina. Não sabemos se chegou até as suas mãos alguma tradução do russo, do Tolstói, né? É muito possível que ele tenha ficado sabendo, que ele tenha ouvido falar, mas não dá para saber se ele leu ou não Ana Karenina. Porém, Madame Bovary, certamente,
e o primo Basílio. Sobre o primo Basílio, há inclusive uma questão curiosa. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso aqui no canal. O Machado teve o que a gente chamaria hoje de uma treta literária com essa de Queiroz. Quando foi publicado o Primo Basílio, foi um romance de enorme sucesso, inclusive aqui no Brasil, e o Machado leu e ele publicou uma crítica no jornal, mostrando aí certa insatisfação com o romance, né? Então, basicamente, o Machado dizia que a Luísa, a personagem do Eça de Queiroz, era uma personagem assim meio superficial, sem grandes dramas. O mesmo se aplicava ao marido dela, que ao final perdoa o adultério, está disposto a seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Porém, o grande problema do romance, de acordo com Machado de Assis, seria a presença da Juliana, né, a empregada da casa, absolutamente ressentida com a vida que tinha e que vai transformar a vida da Luísa em um verdadeiro inferno e vai colocar tudo a perder. Então, o Machado diz que não é propriamente um romance que aborda questões morais do adultério, mas questões outras que falam mais alto do que a própria temática, que seria a temática primeira do romance. Aí o Essa respondeu, muitas pessoas se manifestaram, o Machado rebateu, virou uma maior briga, né, por meio de jornais. E chegou um momento em que o Machado se calou. Então, muitas pessoas eventualmente dizem que a resposta de Machado a essa foi Dom Casmurro, ou seja, esta é a minha percepção do que seria um romance de adultério. Se você quiser checar, acho que é o vídeo de número 90 aqui do canal, é interessante se você ler as críticas que o Machado fez ao Eça de Queiroz e ao Primo Basílio, a meu ver exageradas, né? Acho que há aí muito uma questão de ego aí, né? Eu particularmente gosto bastante do Primo Basílio, mas enfim, é interessante ter contato, né, com essa treta literária aí que movimentou os jornais no século XIX. Então eu vou ler o capítulo, é um capítulo curto, depois eu vou fazer alguns breves comentários. O objetivo, como eu disse, é tentar aí perscrutar esse narrador, né, conhecer um pouco Bento Santiago, que se transformou em Dom Casmurro, né, e aí sugerir ou uma releitura ou uma leitura do romance. Vamos lá. Primeiro capítulo de Dom Casmurro, que tem como título do título. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes, tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu acordando. Já falei, murmurou ele. São muito bonitos. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou de gesto, estava amuado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou acunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados deram curso à alcunha que afinal pegou, nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim. Alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Renânia. Vê se deixas essa caverna do Engenho Novo e vá lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que eu dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade, dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama, só não dou-lhe moça. Não consultes dicionário. Casmurro não está aqui no sentido que lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de um homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para a minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai esse mesmo.
O meu poeta de trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor, e com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores, alguns nem tanto. Veja que o narrador afirma que estava cansado, por isso que ele fechou os olhos. Porém, mais à frente, ele admite que na verdade dormiu. Ele fala, continue, disse eu acordando. Perceba que a postura acaba mostrando certa desfeita, certo pouco caso ao vizinho. Né? E aí o vizinho acaba dando, então, esse apelido para ele, Casmurro, né? Dom Casmurro. Veja que uma vez espalhado o apelido, né, o narrador insiste em reafirmar sua suposta boa intenção com relação aos outros. Ele fala assim, nem por isso me zanguei. Perceba que isso acaba apontando para uma certa vitimização de si face ao outro. Ou seja, ele só fechou os olhos porque estava cansado, acabou levando um apelido, mas nem por isso ficou com raiva de ninguém. Perceba ainda que os amigos não desmentem o apelido, né? E outro dado, né? O Casmurro, ele fala aliás, é um traço característico dos narradores do Machado de Assis, eles conversam com o leitor. Perceba que o narrador fala para a gente não consultar o dicionário e que Casmurro está aqui no sentido vulgar, de homem calado e metido consigo. Porém, como Machado é um sujeito que provoca o leitor, a gente teima e vai procurar o sentido de casmurro no dicionário. E a gente descobre que casmurro significa também alguém que é teimoso e cabeçudo, ou seja, além de ser alguém recluso, alguém de poucos amigos e que dá pouca atenção a quem está ao seu lado, ele também é um sujeito teimoso e cabeçudo. Dom vem por ironia, ou seja, é uma maneira de colocar do outro, colocar esse sujeito como alguém que se acha acima ou superior àqueles que estão ao seu lado. Deve ser observado ainda que, como eu disse, havia uma série de romances que tratam de adultério, especialmente no romance realista do século XIX na Europa. Porém, os narradores, eles eram sempre oniscientes. Trata-se de um traço muito característico do realismo. Narradores oniscientes que dão conta de todos os sentimentos, de todos os fatos que estão sendo retratados na narrativa. Trata-se de um traço realista que pretende mostrar como se a narrativa se narrasse a si mesmo, sem a intervenção de ninguém. E o que o Machado faz aqui é justamente optar por um narrador em primeira pessoa e dessa forma por uma percepção unilateral dos fatos que surge comprometida com aquele que narra, e dessa forma ele rompe completamente com essa linha narrativa que vinha sendo praticada nos romances europeus, inclusive naqueles de adultério. Perceba ainda que as percepções que a gente vai formando acerca desse narrador nesse primeiro momento surge por via de terceiro, ou seja, como que o outro vê esse narrador. O outro o vê como alguém metido consigo, meio metido, pouco atencioso com relação aos outros, alguém teimoso e alguém que não quer muito contato. Então vai se formando aí os traços desse personagem. E como única observação, esse acaba sendo o título do romance Dom Casmurro, e vários estudiosos assinalam que talvez
Um dos motivos dos romances de Machado não terem feito sucesso no exterior naquele momento, hoje em dia a gente sabe que ele é lido por grandes personalidades da literatura mundial, mas no século XIX, no início do XX, demorou um tempo para que Machado fosse lido no exterior. Um dos motivos é não só que ele escrevia em português, né, mas também os títulos dos livros que parecem por vezes pouco interessantes, atraem pouco a atenção de eventuais editores estrangeiros. Então, Dom Casmurro é um título diferente, curioso, inusitado e aí muito característico de Machado e nem sempre, eventualmente, tão atraente para um público leitor. Mas um livro interessantíssimo, um dos maiores livros da literatura brasileira. Se você gostou, deixe o seu like. Não esquece de se inscrever no canal, repassar o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema. E até o nosso próximo encontro.